Fala, nação, último dia de treino do Flamengo antes de enfrentar o Resende pela Taça Guanabara. É a volta do time principal. Hoje teve muita resenha aqui no treino, batismo dos novos reforços e entrevista com o preparador físico Mário Monteiro, que contou um pouquinho aí desse começo de temporada do Flamengo. Você vai ver tudo agora aqui na Flá TV, se liga. Dá uma corrida de posicionamento, estabiliza, vem cá. Isso aí. Vamos dar uma corrida, vamos dar uma corrida. Boa, vamos dar a corrida, vem. Isso, Diego Alves, vamos dar a corrida pra cá. Isso, correu, vem. Isso, agora, vamos. Uma. Duas, vem. Três, isso, já usando o gol. 4, vem. 5, mais uma, vem. Uma, vamos lá. 2, vem. 1, 2, 3, 4, tá querendo? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4. Calma, Vitinha. Aí que sobe. Começa mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, alto não. 12, Alto não, 13, 14. Não, alto não. 15, 16, 17, 16, 19, 10, 16, 17. 17 de completar. 16, vai lá. Vou fazer. 10, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É amigo. Pensar bem. Pisar conta com a rima. Pensar bem. Se pisar conta com a rima. Calma, oxi. 16, 17, Borrasca. 2, 3, 4. Vai, 1, 2. Bora.
Fala nação, fim do treino de hoje, mas antes de encerrar o vídeo a gente vai conversar com o Mário Monteiro, preparador físico aqui, que também já trabalhou bastante tempo com o Jorge Jesus, né? Acho que foram 16 anos trabalhando aí com o Mister. Como é que tá aí para esse começo de temporada 2020 aqui no Flamengo? Foi uma semana bastante intensa e vamos aguardar agora, amanhã, pela prestação dos atletas no seu primeiro jogo de preparação, que é o nosso grande objetivo, é a preparação deste jogo com a intenção de que a equipa esteja bem no jogo, tanto da Supercopa dia 16 deste mês. A gente tem pouco tempo, porque teve o Mundial, né? A gente disputou o Mundial, os jogadores se representaram depois, mas a temporada é longa, né? Então ainda tem um trabalho de pré-temporada aí nesse começo, né? Sim, é verdade. Só que até ao primeiro jogo, para nós é mais importante e para a nação rubro-negra, que é o jogo da Supercopa, não deixando com isso dizer que, portanto, o Campeonato Carioca não seja importante, porque ninguém gosta de perder. O que acontece é o seguinte, a nossa pré-temporada teve que ser reduzida, ou seja, temos 3 semanas apenas para preparar os atletas. Não é o tempo ideal, mas face às circunstâncias e face aos jogadores necessitarem do seu repouso, porque o campeonato, ou seja, todas as provas foram bastantes, estas 3 semanas temos que adaptar-nos em função das circunstâncias para que tudo corra bem no próximo dia 16. A gente disputa muitos campeonatos. Eu ouvi até você dizer em entrevista que a Libertadores foi um sonho para você, né? Foi um dos campeonatos que mais marcou você. Como é que ficou marcada essa conquista da Libertadores sua pelo Flamengo? O que se fala muito lá na Europa é que o que é importante é a Liga dos Campeões e eu penso que as pessoas falam em função daquilo que vão vivenciando. Eu trabalhei na Europa há muitos anos, ou seja, 25 anos no futebol profissional, andei na Liga dos Campeões, fui a 2 finais da Liga Europa com o meu treinador Mister Jorge Jesus. Aconteceu aqui ganhar a taça dos Libertadores, competição essa que para mim, e face a todo o meu historial, foi o momento mais emocionante da minha carreira, porque neste momento, sou sincero, ganhar para mim a Libertadores ou a Liga dos Campeões, para mim teve o mesmo significado. E, portanto, não é por acaso que eu fiz a tatuagem da Libertadores. Então, eu queria até comentar isso, queria que te mostrasse depois aqui a tatuagem. Ficou marcado e quase não aconteceu, né? Porque você chegou a pensar em encerrar a carreira mais cedo, antes de vir para o Flamengo, quando ainda estava na Arábia. Ainda bem que não encerrou, né? Ainda bem que conseguiu esse título e agora está marcado na pele. Sim, é uma verdade. Foi por isso, porque o final da minha carreira avizinha-se. Penso e terei imenso gosto de finalizar aqui ao serviço do Flamengo. Estou a falar em futebol profissional ao mais alto nível. Estou a pensar sinceramente, não quero dizer que seja, mas penso sinceramente em encerrar a carreira e se eu entender que será no Flamengo, será um grande orgulho também para mim, porque é um clube muito grande, é um clube de expressão mundial, é o clube com a maior torcida do mundo e isso é um orgulho enorme fechar a carreira com chave de ouro. Sim, e ainda tem, a gente ganhou a Libertadores, mas também é o mesmo Mundial. Para a gente chegar lá até dezembro, com uma quantidade de jogos que o Flamengo, que o futebol brasileiro exige, a preparação física é diferente. Como é que você trabalha isso agora começando em janeiro, né? Ano passado você chegou no meio da temporada. Eu penso que para a maior parte das pessoas acho que é um tabu ter muitos jogos, mas o jogar, seja quarta ou domingo, já é uma forma de preparação. Portanto, não precisamos de tão cuidado ou de um cuidado tão específico para preparar a equipa em termos físicos, como vocês dizem. Mas hoje em dia o físico nunca mais, o físico deixou de estar separado daquilo que é tático, do que é técnico e do que é mental. Portanto, está tudo englobado. Sim. É um conjunto de fatores onde nós englobamos o técnico-tático, físico e o mental. Isso é o mais importante, e psicológico. Portanto, tudo isso está interligado. Portanto, hoje em dia nós não podemos dizer que a equipa corre muito ou corre pouco. Eu acho que essa avaliação que a maior parte dos torcedores fazem e do público em geral é em função do resultado. Às vezes você, se calhar, em termos físicos, em termos quantitativos, você correu mais, mas a equipa perdeu. E o que fica é o resultado. E aí as pessoas dizem, a equipa correu menos. Não, há dados, há estatísticas feitas, que há jogos que você perde, mas correu muito mais tempo. E, portanto, para nós não temos esse tipo de preocupação quanto à preparação, mesmo sobre a orientação do meu treinador, que ela que é o responsável máximo. Nós não temos nenhum tipo de cuidado específico. Porquê? Porque os jogos em si são a nossa preparação. E você, a cultura do futebol brasileiro tinha uma cultura de mudar elencos de um campeonato para outro, poupar os jogadores. E o Mister não fez isso.
bota força máxima em praticamente todos os jogos. Qual é o segredo para isso? O domínio técnico também dentro da partida influencia isso? Como é que é a preparação física? Você que disse que engloba tudo isso de técnico, mental e físico. Como é que a gente conseguiu jogar todos os campeonatos com um time com força máxima desse jeito? Não há necessidade de fazer uma rotatividade a 100%. Quando eu digo a 100% parece que joga o time A e depois joga o time B. Não. Penso que tem que haver a equipa base, a equipa principal, aquela que o treinador idealiza em função do seu modelo de jogo, e a partir daí os melhores têm que estar sempre presentes. Porque é aquilo que eu digo, quando você joga na quarta, depois o segredo vai ser na recuperação. E nós para isso temos todo um suporte aqui no Flamengo, uma estrutura bastante valiosa, que nos vai ajudar nessa questão da recuperação. Porque depois você vai ter que gerir o quê? Treinos de baixa intensidade, com o objetivo do próximo jogo, que poderá ser sábado ou domingo, e em função disso, é aquilo que eu digo, o jogo em si que decorreu na quarta-feira, ou depois o outro que vai decorrer no domingo ou no sábado, face ao que vem a seguir, no fundo, é como se fosse a preparação. Porquê? O jogo em si é o treino de intensidade máxima. E se tivermos um treino de intensidade máxima à meia da semana, tudo o que vai acontecer até ao próximo jogo, num curto espaço de tempo, será o trabalho de recuperação. Sim. E nosso elenco, você consegue dizer alguém que se destaca mais assim no quesito físico? Você tem alguém que você se impressionou mais? Consegue citar alguns jogadores que você se impressiona mais pelo quesito físico? Assim, não é uma pergunta fácil de responder, porque assim, como eu lhe acabei de dizer, o grupo em si, todo ele, funciona como um todo. É um grupo excelente, é um grande grupo. Agora, se quiser que eu fale num nome, não querendo de certa forma desvalorizar todos os outros colegas, um atleta que me surpreende imenso e eu brinco muitas vezes com ele, é o Bruno Henrique, porque eu digo que é um cavalo e é um jogador que vai desde o primeiro minuto aos 90 minutos, sempre com uma capacidade de reação, de explosão, de saída, de corrida, de velocidade, uma coisa incrível. Você falou que a Libertadores marcou sua vida e agora você está marcado também, você e os portugueses estão marcados na história do Flamengo. Como é que você se sente nesse momento, depois de ser acolhido lá na final da Libertadores, depois do trio elétrico, que você viu aquela multidão toda? Como é que o pessoal de Portugal pergunta para você o que você viveu aqui, o que você responde para eles? Aquilo que eu respondo é um momento que eu nunca tinha vivido na minha vida. É isso que eu lhe disse, apesar de ter estado em 2 finais da Liga Europa, não há comparação possível. Uma torcida como a do Flamengo não existe no mundo. Para mim não existe. É uma coisa fantástica, são adeptos apaixonantes. É uma coisa que faz vibrar e que posso lhe dizer que às vezes sinto-me arrepiado só em ver aquela torcida, porque é uma coisa única. Para mim é uma coisa única no mundo. Já entrei em vários estados da Europa, desde o Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, sei lá, Bayern de Munique, todos, mas nunca vi uma coisa assim. É uma coisa única e eles têm uma paixão que acho que isso também ainda nos inspira muito mais a trabalhar e a melhorar as coisas aqui no dia-a-dia. E agora volta de novo aí a torcida do Flamengo com o time principal voltando a jogar. Como é que está o time aí depois dessa semana de treinamento para enfrentar o Resende, para esse começo aí de temporada? Numa primeira análise, quando da chegada dos atletas, no primeiro, no segundo treino, conseguiu-se perceber que os atletas, de certa forma, no modo geral, fizeram uma pré-preparação em casa e vieram, de certa forma, com alguma capacidade. Ao fim de uma semana, posso dizer que ainda é um pouco tardio, ainda é um pouco cedo para falar sobre isso, mas, no entanto, posso dizer que a equipa apresenta-se num nível tanto considerável ou ótimo para enfrentar amanhã o Resende. Então é isso. Nação Rubro-Negra, o papo aqui com o Mário Monteiro, contando um pouquinho da preparação aqui do Flamengo e do que viveu aqui também no Flamengo, beleza? Tamo junto, a gente fica por aqui. Valeu, um abraço, até a próxima. Ó, lembrando que amanhã tem transmissão ao vivo de Flamengo Resende aqui na Flá TV, rumo aos 3 milhões de inscritos. Se inscreve aí, valeu!